Bom dia, pessoal. Bem, aquele vídeo de replicação do DNA ficou um pouco extenso, né? Mas é porque realmente para agronomia, né, para o nível superior, a gente tem que ver naquela riqueza de detalhes, tá bom? Mas agora nós vamos ver aqui um pouquinho mais didático, tá? Um pouquinho mais detalhado. Então, olha que fofura. Então, vamos lá. Está aqui. Replicação do DNA. Chegou lá na fase S, a célula precisa replicar o seu DNA para produzir novas duas cópias, né, de material genético, tá? Para poder enviar para sua prole, né? Duas cópias. Peraí, Gareth. Então, ele vai fazer a replicação do DNA ou duplicação do DNA, tá? Então, a gente tem aqui a molécula do DNA, né? Dupla hélice, tá? Como a gente já estudou. A gente sabe que elas são antiparalelas. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas são opostas, tá? Uma coisa oposta à outra da seguinte forma. Se eu tenho essas duas canetas, tá? São as duas fitas do DNA, mas elas são antiparalelas. Então, uma tá na direção de lá e a outra tá na outra direção oposta, tá? Então, elas são ditas antiparalelas, ok? Então, se a gente tem aqui, nessa linha de cima, o sentido 5 linha, né? Lá na bioquímica a gente vai ver direitinho por que esse número 5, que diz respeito à ligação que ela faz. A outra linha, ela é o contrário, né? É antiparalela. Então, a gente vai ter o que aqui? 3 linha, tá? 5 linha, 3 linha. Então, 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. Elas são opostas. Se em cima é 3, embaixo vai ser 5. Se em cima é 5, embaixo vai ser 3. Aqui poderia ser 3, aqui poderia ser 5, mas a gente sempre tem que seguir essa lei de que elas são antiparalelas, tá ok? Então, a célula entrou na fase S. Ela precisa duplicar o seu material genético porque ela vai fazer mitose ou vai fazer meiose. Então, o que acontece? Essa fita, ela tem interações aqui dentro, lembram? Na estrutura do DNA, se aqui a gente tem A, aqui a gente tem T, ok? Agnaldo Timóteo. Se aqui a gente tem G, aqui a gente tem C, Gal Costa, não é verdade? Então, ela é uma fita é o que, Gareth? Ela é uma fita complementar, porque a base nitrogenada A sempre vai se ligar à base nitrogenada T e a base nitrogenada G, sempre vai se ligar a C. Então, C com G, tá? Formando através de 3 pontes de hidrogênio, é a ligação, tá? Que elas têm, e A com T através de 2 pontes de hidrogênio. Ok? Então, ela é complementar, tá? Então, entrou na fase S, o que tem que acontecer primeiro? Essas duas fitas, elas vão se abrir, tá? Mas para elas se abrirem, vocês concordam que essa força que liga elas, essas bases nitrogenadas, ela tem que ser quebrada, ok? A gente dá o nome disso de desnaturação, ou seja, a gente vai romper essas ligações, mas elas podem se ligar novamente, elas podem renaturar, tá? Então, a gente precisa deselicoidizar essa hélice. Quem faz isso, quem faz esse processo, é uma primeira enzima que a gente dá o nome, tá? Vou desenhar ela aqui, de helicase. Toda vez que tiver um ase no final, a gente sabe que se trata de uma enzima. Então, é a enzima que desfaz a hélice do DNA,
ok? Então, ela vai desfazer a hélice de DNA e ela é muito esperta. Ela vai escolher regiões do DNA em que tenham maior quantidade de ligações até, porque ela vai gastar menos energia para quebrar 2 ligações do que para quebrar 3 ligações, concordam? Então, primeira fase, a helicase se liga aqui, ó, e abre a dupla hélice de DNA. Porém, lembra que eu falei para vocês que a tendência é a adenina se ligar com timina, a guanina se ligar com citosina? Elas vão tentar se ligar natural novamente. Então, elas precisam de algo que estabilize proteínas âncoras, que estabilize a fita em fita simples. E aí entram essas estruturas aqui, ó, essas proteínas, tá? Vão se ligar aqui na fita simples. São âncoras, a gente dá o nome de SSB. São as proteínas SSB que vão se ligar à fita simples e não deixar que elas formem a dupla hélice novamente, tá bom? Então, vamos lá. E aí, depois, nesse processo, quem é que entra? A linda, maravilhosa rainha do processo, que é a DNA polimerase 3, ok? Nós temos cerca de 5 tipos de DNA polimerase nas células procariontes e muitas DNAs, muito mais que 5, nas eucariontes. Porém, as principais são a do A1, que tem uma atividade de revisão, e a 3, que é quem vai adicionar esses nucleotídeos. Lembra que eu mostrei que a DNA 3 parece uma mão? Né? Ela tem um dedão, tem os dedos e as 2 fitas elas passam aqui, ó, na palma da mão da DNA polimerase 3. Ela tem 2 âncoras, tá? Ela tem 2 ganchinhos, um ganchinho aqui e um ganchinho aqui, tá? Onde a gente vai ter as 2 fitas sendo formadas ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai ter uma fita nascendo aqui, porque a DNA polimerase 3, deixa eu colocar o nome aqui, outra fita nascendo aqui. Porque a DNA polimerase 3, ela tem uma ação, ela tem atividade, que eu fiquei a aprender, ela tem atividade polimerase. Ou seja, o que quer dizer isso? Ela adiciona nucleotídeos à cadeia nascente ou a fita nascente, tá? Então, a DNA polimerase 3 vai perceber aqui e que o processo se iniciou, vai se ancorar aqui nas fitas e vai começar a colocar. Porém, lembra que eu falei de um detalhe? Ela não começa a polimerizar do nada. Ela precisa de uma 3' OH livre para poder adicionar nucleotídeos. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos relembrar aqui. Então, se essa fita aqui é 3', essa fita aqui vai ser o quê? A nova. Se elas são antiparalelas, se essa aqui é 3, essa daqui vai ser 5, ok? Se essa fita aqui é a de baixo, né? Ela é 5 linhas, né? Lembra que a gente viu aqui? 3 linhas, 5 linhas. Se essa aqui é 5 linhas, a outra vai ser o contrário. Então, se essa daqui é 5, essa daqui vai ser 3. A DNA polimerase 3, ela tem um outro detalhe. Ela só adiciona nucleotídeos no sentido 5', 3' da cadeia nova ou fita nova do DNA, ok? Então, ela só vai adicionar na ponta 3', tá? Então, a gente vai ter uma fita sendo formada de um jeito e outra fita sendo formada de outro jeito. Mas vamos lá, ela precisa de uma 3' OH livre, tá? Para isso, a gente vai utilizar algo que a gente dá o nome de primer
de RNA. Então, o primer vai iniciar o processo aqui. É um oligonucleotídeo, ou seja, são poucas bases de DNA. Ele vai começar a adicionar aqui, como? Se aqui tem um C, ele vai colocar o que aqui? Um G, ok? Se aqui tem um T, porque aqui é DNA, aqui é RNA, ele vai colocar aqui um G. O RNA só não tem o T, né? Tá? Não, aqui vai ser um A, né? Perdão. Se aqui tem outro C, aqui vai ser um G. Sempre complementar. Lembrando que quando for timina, a gente vai substituir por uracila no RNA, ok? Quem é que vai fazer isso aqui? Uma proteína chamada primase. Uma proteína chamada primase vai produzir o RNA, né? O primer, né, de RNA, tá? Que depois vai ser retirado, porque a gente já conversou e a gente sabe que o RNA, ele não tem tanta confiabilidade quanto o DNA, porque ele não tem um processo de revisão, ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos para outra folha, que essa aqui já ficou bem cheinha, né? Vamos lá para outra folha. Então, a gente tem... Peraí, Guelph, assim você atrapalha meu trabalho. A gente tem aqui a molécula, né? Se abrindo. A dupla S se abriu. Nossa, ficou ridícula a minha dupla S, gente. 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. Aqui a gente tem o primer de RNA, né, que foi colocado, e aqui, né, a primase colocou o primer de RNA, e ela colocou aqui outro primer de RNA, tá? Tá? E vai estender a cadeia, tá? Ela vem e faz assim, ó. O que acontece? Se aqui tinha um A, ela vai colocar um T, tá? É DNA. Se aqui tinha um T, ela vai colocar um A. Se aqui tinha um G, ela vai colocar um C. Se aqui tinha um C, ela vai colocar um G. E assim sucessivamente vai formando a fita, ok? Da mesma forma que a DNA polimerase 3 vai chegar aqui e vai, ó, estender a fita. Se aqui a gente tinha um T, aqui a gente tinha um A. Se aqui a gente tinha um A, um T, A. Por que eu tô colocando bastante AT? Porque ela prefere AT, porque só tem 2 ligações, mas pode ter GC também, tá? C, G, e assim até a molécula tá se abrindo aqui, concordam? A helicase tá aqui, lembra? Helicase tá abrindo a fita aqui. Então, essa fita, a DNA polimerase 3 vai até o final, ok? Ela abre tudo. Então, a gente chama essa fita de fita contínua. Porque ela pode ir até o final, tá? Ela tá indo no sentido 5 linha, 3 linha, tá? Que é o sentido que a DNA polimerase adiciona nucleotídeos na cadeia nova, na cadeia nascente. Lembrando, deixa eu colocar essa cadeia nascente de uma outra corzinha para a gente poder discutir outro assunto mais lá na frente e ficar mais fácil. Essa cadeia nova tá nessa cor aqui, tá bom? Roxinha, lilás, sei lá o que, tá? Então, a cadeia nova tá aqui nessa corzinha roxinha, ok? Beleza, até aqui. Só que o que acontece?
esse fragmento aqui, observe como é que ele está indo. Ele está indo na direção oposta, né? Aqui é 5, aqui é 3, ok? Se aqui é 3, aqui é 5, tá? Então, ele está indo no sentido oposto, concordam? 5 linha, 3 linha, é para lá. Enquanto que aqui 5 linha, 3 linha, é para cá. É no sentido de abertura da forquilha. Então, esse aqui, a gente dá o nome de fita descontínua. Por quê? Porque a hora que colocou um primer aqui, né? Mas a hora que acabou, e aí? A fita de DNA tá abrindo para cá. Então, o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos desta molécula de DNA, tá? Então, digamos que ele colocou o primer aqui. Essa é a fita atrasada, né? Aí, aqui é o sentido 5 linha. E a fita nova, ele vem aqui, ó. Tchum. Sentido, eu esqueço que a fita nova é dessa cor. Então, sentido 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Ok, acabou a fita. E agora? Agora, ela vai polimerizar em pedaços de ré. Então, ela vem e coloca abriu aqui. Então, ela coloca outro primer aqui. E aí, vem a DNA polimerase 3. O primer é rosinha, ou vermelho. Vem a DNA polimerase 3 e polimeriza. Tchan, tchan, tchan. Ok? A fita abriu mais um pouquinho. Então, a gente bota a primase e coloca o outro primer aqui. Vem a DNA polimerase 3 e polimeriza mais um tiquinho. A fita abriu mais um pouquinho aqui. Vem a DNA polimerase 3 e polimeriza mais um pouquinho, ok? O que a gente dá o nome desses fragmentozinhos aqui, ó? Ela polimeriza em fragmentos, diferente da outra fita, que ela polimeriza de forma contínua, porque a fita está se abrindo, né, na direção que ela está andando. Aqui ela polimeriza em fragmentos, e o cara que descobriu isso se chama Okazaki. Então, a gente dá o nome desses pequenos fragmentos que a DNA polimerase 3 faz de fragmentos de Okazaki, ok? Só que vocês acham que esses fragmentos de RNA podem ficar aqui no meio do DNA, no meio de todo esse processo seguro, né, de mais elaborado? Oi, filha. Eu vou chegar um pouquinho atrasada pra aula, mas eu vou chegar, tá? Tá bom, meu amor. Beijo, tchau. Beijo. A senhora tá fazendo a diferença da argila pra terra? Ainda não, viu? Depois eu vou fazer. Então, a gente tem que tirar esses fragmentos. Vamos lá. Mais uma moléculazinha de... Vamos ver se essa sai melhor, né? Abriu aqui. Abriu aqui. Nós precisamos tirar esses fragmentos de RNA, porque eles não têm o processo de revisão e eles não são tão seguros quanto o DNA. Não pode ficar RNA misturado aqui. Quem é que vai tirar esse? Então, vem aqui uma outra DNA polimerase chamada DNA polimerase 1, que ela faz o processo de revisão. O que a DNA polimerase 1 faz? Ela vai retirar esses fragmentos aqui de RNA, que não podem ficar na molécula, e vai substituir por DNA. Então, a gente dá o nome disso de... Deixa eu ver se eu acho a folha aqui. Tem gente me atrapalhando aqui. A gente vai dar o nome disso, ó, DNA polimerase, ela tem ação, A1, ela tem ação de correção de polimerase. Quando eu digo polimerase... fazendo confusão aqui na sala. Quando eu digo polimerase, é porque ela adiciona nucleotídeos. Quando eu digo exonuclease, exo significa tirar. Significa que ela tira
nucleotídeos, por isso que ela tem essa ação de revisão, de correção. Então, aqui ela vai retirar os primers de RNA e depois ela vai adicionar DNA. Concordam que vão ficar buracos aqui? Não vão? E aí, depois vem uma enzima chamada DNA ligase. E aí, a gente tinha isso aqui, não tinha? Os fragmentos de Okazaki, porque a DNA polimerase 1 retirou e colocou DNA aqui, tá? Só que ficaram esses gapes. Então, a DNA ligase vem aqui, ó, tchum, 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 e liga novamente, tá? Então, aqui é a fita descontínua, que foi feita pequenos fragmentos, depois esses fragmentos foram ligados. E aqui é a fita contínua, tá? Lembrando que a DNA polimerase precisa de uma 3' OH livre, tá? Aqui, para poder se ligar. Então, fica essa ponta aqui do cromossomo, isso aqui é um cromossomo, tá? Que tá duplicando. Fica essa ponta do cromossomo sem replicar. Se acontecer isso, ao longo das gerações, as informações do DNA vão sendo perdidas, ok? Então, o que acontece? Tá, Clarinha? Tem uma enzima chamada telomerase. A telomerase, ela traz dentro dela um molde de RNA que vai fornecer a 3' OH livre para ela se ligar. E ela também tem ação polimerase, ou seja, ela adiciona nucleotídeos. Então, ela já traz dentro dela a solução. Então, junto com esse molde de RNA, ela já tem a ponta que ela precisa para adicionar nucleotídeos aqui na pontinha e fechar o cromossomo e não deixar faltando nada. Então, no final, a gente tinha, cadê o pretinho? Uma fita, ok? De DNA. Nossa, essa ficou pior que todas as outras, não ficou? Oh, meu pai. Sou péssimo em desenho. Né? E aí, depois do processo de replicação, o que nós temos? Nós temos duas moléculas, né? De DNA. Qual é a diferença que vocês observam? Tá horrível para ver essa cor, mas essa fita aqui, ela é lilás. Qual a diferença dessas duas fitas para essa fita aqui? Observem que, ou então, o que elas têm em comum? Observem que elas sempre conservam, ó, essa pretinha aqui é da mãe, é da fita mãe, tá? Então, essa pretinha tá aqui e essa outra pretinha tá aqui. Então, a gente diz que a replicação, ela é semi-conservativa. Por quê? Porque ela sempre conserva metade do material genético do indivíduo parental, ou seja, metade da fita de quem deu origem. Mãe, posso desenhar também? Então, essa é a aula. Qualquer dúvida, deixa uma pergunta aí, tá bom? E foi uma revisãozinha, tá? Mas deu pra gente ver em detalhes, né? E eu vou passar a atividade pra vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, bom dia.